Olá! Hoje é quinta-feira, 29 de junho. Que bom que você está de volta e esteve conosco durante toda a semana para estudarmos a Palavra de Deus. O título da nossa lição de hoje é Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a termos uma vida centrada em Cristo Jesus. É no nome dele que te oramos. Amém. Na lição de hoje, vamos aprender que o tema central da carta aos Efésios é Cristo. Nela, o autor procura destacar Jesus como estando no centro do plano divino de fazer convergir nele, Cristo Jesus, todas as coisas. Paulo vai relembrar aos crentes de Éfeso do privilégio de fazerem parte de uma igreja que tem papel de destaque no plano divino. Ao falar sobre a Igreja de Deus, o apóstolo usa 4 metáforas que se destacam: a igreja como um corpo, a igreja como um edifício ou templo, a igreja como uma noiva e a igreja como um exército. A lição começa com uma pergunta: como Paulo anunciou o tema de sua carta? E a resposta nós vamos encontrar em Efésios 1, versículo 9 e 10. Vamos para a leitura. Verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. No verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Como sugestão, nós podemos deixar aqui que a carta aos Efésios ela é centralizada em Cristo, né? E como o tema desse dia sugere, ela é impregnada de Cristo, né? Nos versos que nós lemos, ele diz que Deus revelou sua vontade através de Cristo, sua vontade de fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. A carta de Paulo vai ressaltar a importância da igreja. Nós já tratamos até em outros dias aqui que ele se refere muito à unidade, né? A vida em comunidade, como nós nos relacionamos com nossos irmãos, né? Essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, né, ela está muito inserida no contexto em que ele estava vivendo ali, né? Você vê que a carta ela tem esse objetivo de centralizar todas as coisas em Cristo, né? E as pessoas daquele lugar elas viviam totalmente diferente em relação a isso. Era uma população totalmente idólatra, né? Ou seja, as coisas não convergiam para Cristo, convergia para os ídolos, né? Para as ações econômicas daquela cidade, né? Então aqui Paulo ele tem essa preocupação. Olha, a Cristo é o nosso único intercessor. Todas as coisas convergem para Ele. O plano da salvação é através dele. Nós estamos falando aqui do início do ano 60 da nossa era. A igreja era muito incipiente, era muito nova, a igreja cristã como um todo, especialmente na região da Ásia Menor. Ele vai usar 4 metáforas. Ele vai usar a igreja como corpo, simbolizando unidade. Muitos membros do corpo, mas unidas. Ele vai usar a metáfora também da igreja como um edifício, um templo, ou seja, um lugar de adoração. Nós somos chamados para adorar a Deus, individualmente, pessoalmente, nos nossos lares, com a nossa família, mas na igreja. Ele vai usar também ainda a metáfora da igreja como a noiva de Cristo, simbolizando relacionamento, fidelidade, união. É na igreja que nós vamos aprendendo o que Jesus nos ensina através da sua palavra e vamos aprendendo a nos relacionar, a sermos fiéis. E, por último, a igreja como um exército. A igreja tem uma missão. Nós fomos salvos em Cristo Jesus e ele daria a vida por uma única pessoa. Então, a igreja unida em Cristo Jesus funciona como um exército, trabalhando unida numa frente de maneira que possa vencer o inimigo de Deus e
quebrar com essas cadeias, como nós vimos aí em Éfeso, muito forte do paganismo. Acho que esse tema aqui é um tema muito atual para nós, né? Porque ele vai falar de tolerância, vai falar de união, ele vai falar de proximidade mesmo, de aceitar as diferenças, de aceitar pessoas de diferentes lugares na fé, né? A carta aos Efésios, Paulo, de vez em quando, ele vai falar sobre judeus e gentios, sobre essa união na igreja, né? O papai fez um comentário há pouco sobre como era esse começo da igreja, né? E assim a gente pode imaginar que tudo que eles conheciam, né, pai, era a religião judaica, por exemplo. Eram a idolatria, as religiões idólatras. Então, eles estavam realmente em formação como igreja cristã. O judaísmo era uma religião impregnada de regras, de tradições. De leis, que engessavam muitas vezes e se tornava uma religião, as pessoas se tornavam orgulhosas de sua religião. Elas estavam inseridas numa cultura pagã, e eles eram monoteístas, eles adoravam o Deus Criador, eles sabiam disso, e muitas vezes isso levava eles a orgulho, a exclusivismo, a olhar os outros de cima para baixo. E agora, Paulo está mostrando que nem é a cultura pagã e nem o judaísmo, tal qual era entendido, deveria fazer parte da igreja cristã. A igreja cristã é uma igreja que aceita, que acolhe, que ama, que perdoa, mas que se santifica, que trabalha como um corpo e etc, etc. Tudo isso é diferente, então nós precisamos, como cristãos adventistas do sétimo dia, uma igreja que se propõe a pregar o evangelho, levar a mensagem da graça aos outros, e entendermos isso, para nós não termos um olhar paroquial e que discrimina e que se isola. É muito importante essa reflexão. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.